Muitas pessoas já nos criticaram, né? Ah, esse povo só reza, esse povo só sabe levantar a mão, só sabe orar em línguas, mas trabalhar que é bom mesmo, nada. Quer dizer que o que o Senhor está trazendo para nós, que para nós não é novidade, a gente já sabe que isso acontece mesmo, mas para muitas pessoas, às vezes pensa que o pessoal da Renovação Carismática Católica só rezam de maneira fervorosa, barulhenta, mas eu, por experiência própria, sei que na maioria das pastorais, principalmente as pastorais mais radicais, como carcerária, pastoral da saúde, estão ali os membros da Renovação Carismática Católica. É isso mesmo? É isso mesmo, Dunga. Em muitas pastorais, a renovação carismática, ela é um celeiro para a igreja, de vocações para o sacerdócio. Até daqui 19 dias, a nossa comunidade terá mais um padre. Gustavo fica padre pela Diocese de Taubaté, a serviço da nossa comunidade. Que maravilha! Então já seremos 2 padres na nova comunidade, tem seminarista nosso aqui também, o Marco Antônio. Então veja, é um celeiro para o altar, para os conventos, é um celeiro também para a sociedade civil nas mais diversas áreas, inclusive neste ano, que é um ano de eleição. É um celeiro também, a renovação carismática, para os trabalhos sociais e para as pastorais. Tem muita gente nossa e muita gente boa lá. O que a gente percebe, Dunga, é isso: não há conversão para Deus que não passe pela conversão ao irmão. É do altar de Deus para o altar do irmão. A Canção Nova tem muitos projetos sociais, a nossa comunidade também. E toda a evangelização caminha junto, não são coisas estanques ou então distintas. Uma transborda na outra. É a minha espiritualidade que transborda no meu agir. Inclusive, Dunga, quero te dar de presente. Opa! Canções que curam e libertam. Ah, muito obrigado. O melhor de Padre Marlon em Missão Sede Santos. O senhor também canta, padre? Eu animo, eu faço as orações, conduzo os louvores. Canções que curam e libertam. O melhor de Padre Marlon e Missão Sede Santos. Pode mostrar aqui. Essa canção que cantamos agora, no CD, tem participação de Salete Ferreira. Olha que beleza. Temos aí Padre Fábio de Mello, Adriana Arigues. Quem produziu o CD foi o André Martins, primeiro lugar no programa Raul Gil. Que bacana. Caio Mesquita, que também ganhou no Raul, participa no sax. Tem muita gente boa, tá lindo, lindo o CD, não é? Que maravilha, mais um fruto da comunidade Sede Santos. E eu apresento isso pelo seguinte: olha, poderosa novena Maria Passa à Frente. Viu? Já estamos chegando a 70 mil exemplares em 1 ano e 1 mês. Aqui, mostra aqui também. E a Maria Letícia Mota Silva, de Manaus, acabou de ligar no call da Canção Nova, pedindo para eu contar a minha experiência com Maria. Eu podia contar muita coisa, mas eu só quero dizer o seguinte, que este livro também está no Davi. Também é vendido aqui na Canção Nova. Também é vendido aqui na Canção Nova, como os outros livros do Padre Marlon, o que é Como Orar pela Cura em 3 Gerações, a coletânea de orações de cura e libertação e outros, porque nós estamos quase no fim do mês, tem feriado aí no meio, e adquirindo estes livros, quem está na sintonia colabora com o projeto Dai-me Almas. Verdade mesmo, você ligando para cá agora, tem gente para te atender agora, 12 31 86 2600, e adquirindo esse livro aqui do Padre Marlon, Poderosa Novena Maria Passa na Frente, já está na 7ª edição, quase 70 mil livros vendidos. Então você pode ligar agora, você adquirindo essa novena, você também está ajudando a Canção Nova. Então está aí essa parceria também com o Padre Marlon, com a Diocese de Taubaté. Mais uma vez eu mando um grande abraço para o Dom Carmo, que é uma pessoa maravilhosa, já esteve na minha casa, lá em Pindamonhangaba, já jantou com a minha mãe, minha mãe já está no céu já, mas teve essa graça. Bom, daqui a pouco nós vamos ver uma história do Padre Marlon, então, com Nossa Senhora, de tantas que ele já viveu, tá bom? Então prepara aí, vai escolhendo aí, padre. Mas eu queria falar sobre o voluntariado, né, dessa Casa Recomeço, que estão aqui
duas pessoas que eu já me fiz amigo delas, né, que eu gostaria que viesse para cá, para sentar junto aqui com a Graça. Vem para cá a Andréia e a Judite, senta aqui pertinho dela. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Vem cá, senta aqui pertinho, aqui, dá uma apertadinha aí. Estamos em comunidade, né? Boa noite. Boa noite. Que bacana. Judite e Andréia, como é que vocês conheceram? Bom, Judite e Andréia, não vou entrar em detalhes, mas são duas pessoas também de Taubaté, que conheceram essa obra, tiveram contato com essa obra. A Judite até vai me dizer como é que foi esse contato, como é que ela conheceu. E o fato é que ambas também tiveram a atitude, né, de se envolver de maneira efetiva, concreta, com a obra, com a Casa Recomeço, onde nasceu a Casa Noel, né? Casa Noel, isso mesmo, né? A Casa de Noel. Casa de Noel, onde eu já estive por 2 vezes aqui em Pindamonhangaba, na Fazenda Bela Vista. Pindamonhangaba é minha cidade, por isso que eu falo com tanto carinho quando eu me refiro à cidade de Pindamonhangaba, onde todo o artesanato produzido entre Taubaté, Pindamonhangaba, Campos do Jordão, enfim, toda essa região é colocado ali também, cedido o espaço, alugado o espaço, vendido o espaço, e a venda daquele material, ou uma parte, ou muitas vezes o total, é revertido para ajudar também a Casa Recomeço. Quer dizer, uma iniciativa linda de vocês, mas como é que você, por exemplo, Judite, conheceu e se envolveu com a Casa Recomeço? Você que é uma voluntária. Então, a minha ida para a Casa Recomeço foi através da assistente social hoje, que trabalha na Casa Recomeço. Eu a conheci no asilo. Minhas idas ao asilo foi por providência, acho que de Deus, direcionada pelo padre aqui. Pelo Padre Marlon? Pelo Padre Marlon. Eu estava num processo de tratamento de depressão, e nessa época ele me falou: poxa, você poderia estar ajudando alguém, você não quer se envolver num trabalho voluntário, ajudar alguém, procure se ocupar, né? Porque a mente ocupada dá menos margem, né, para pensamentos negativos, né? E foi aí que eu fui para um asilo de Taubaté. Ao procurar ajuda, acabou ajudando. Isso. E depois de um tempo, a assistente social que trabalhava no asilo me ligou. Aí disse: Judite, olha, aqui na Casa Recomeço você vai se encontrar, porque aqui você vai poder fazer várias coisas que é um pouco restrito no asilo. Nós temos um trabalho precisando de ser desenvolvido dentro do hospital, que são as visitas hospitalares para os pacientes da oncologia, direcionado aos pacientes da oncologia. Quer dizer, esse trabalho, a pessoa está lá, ela precisa ser visitada, porque é importante também esse relacionamento, ouvir, se dizer, né? Chorar, reclamar, sonhar. Ou seja, essa visita já é um trabalho concreto na recuperação do paciente oncológico. É isso, Graça? Exatamente, importante, muito importante. Eu me lembro bem o dia que a Judite chegou, que eu trabalho no hospital. Depois que eu saio de lá, que eu vou fazer minha ação voluntária na Casa Recomeço. O que você faz no hospital? Sou assistente social do setor de oncologia. Então a Judite chegou e falou: Graça, eu gostaria de fazer um trabalho voluntário, mas eu quero um trabalho que eu tenha contato com o paciente, porque cada voluntário tem o seu perfil. Eu falei: olha, Judite, o que eu posso te oferecer é a visita hospitalar que a gente está precisando. E ela realmente abraçou isso com uma garra incrível. Mas antes, o Dunga, da Judite dar essa continuidade, e eu até já convidei o padre, que eu achei um trabalho voluntário entre as ações da Judite, assim que a gente confortou muitos pacientes, foi exatamente a capela na Casa Recomeço. Então, uma capela muito singela e que veio para ficar e para alimentar aquele paciente na sua alma. Eu convidei o padre Marlon para conhecer lá, e isso a gente deve realmente a Judite. Bom, a Judite conheceu a obra no meio de um processo de também tratamento da sua depressão.
Então veja bem que muitas vezes no meio de uma situação, eu quero lembrar você, por exemplo, de um episódio bíblico onde a hemorroísa, de um lado, eufórica, porque tinha acabado de tocar na orla de Jesus, Jesus sentiu que uma força saiu de dentro dele e ela simplesmente sentiu, foi estancado aquele sangue, aquela hemorragia. Então, de um lado, a hemorroísa curada já, e do outro lado, Jairo, na aflição, porque ele estava a caminho da sua casa, onde a sua filha estava para morrer, e Jesus estava indo para lá, quando parou para ouvir aquela mulher. A gente sabe quando a mulher decide contar tudo, né? É muito detalhe, né? Demora um pouquinho. E de repente vem a notícia para Jairo: não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Então ali estava Jairo, que tinha acabado de receber uma notícia ruim, e a hemorroísa, que tinha acabado de ser curada. E Jesus no meio, tendo que olhar para os dois e dar uma resposta para os dois. Ou seja, com que isso eu estou dizendo que a Judite, no meio da sua situação, da sua depressão, se encontra com a alegria de poder ajudar alguém. É Jesus, no dia de hoje, dando a mesma resposta que deu a Jairo e a hemorroísa, continua dando essa resposta para nós, que estamos diante das situações do dia a dia, de doença, de falência, de fracasso, de depressão, de câncer. É assim que Jesus age no dia de hoje. Mas e a Andréa? Como é que a Andréa conheceu a Casa Recomeço, Andréa? Bom, eu fui apresentada para a Casa Recomeço através da Judite. Quer dizer, a Judite já levou mais uma, então. Levou mais uma, graças a Deus. E eu conheci a Judite, um amigo em comum nos apresentou. Final de ano, mês de agosto, setembro, eu estava de licença maternidade do meu segundo filho e ela me apresentou o projeto do artesanato. E perguntou se eu queria comprar aquilo para ajudar, me explicou como ela participava do projeto. E eu falei, bom, eu compro, mas aí ela me mostrou um kit que ela preparava para os pacientes que ela fazia visita, com o creme dental, a escova de dente, o par de chinelos e uma toalha para higiene. E aquilo ela distribuiu. Parece simples, porém é necessário, porque eles Muito vieram de longe. exato. Eles vieram de longe. Exato. Eles estão longe da sua própria casa, porque estão fazendo o tratamento e muitas vezes não tem o chinelo, não tem o sabonete, não tem a pasta de dente, não tem a escova de dente. Até tem casos, acho, de pacientes que eles vão para o hospital e nem sabem que vão ficar. Eles não vão nem preparados para ficar. Com certeza, chega para uma consulta e precisa ficar. Aí ela me apresentou, falou, olha, eu faço esses kits, eu faço esse trabalho. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, bom, isso é ato concreto. E a gente ouve, assim, diversas oportunidades, assiste da TV em casa, né? E como que eu posso participar disso? E quando eu vi aquilo, eu falei, bom, é a minha parte, é a minha vez, é a minha chance de fazer algo. Né? Eu falei, bom, eu vou comprar, Judite, mas veja só, eu estou de licença maternidade, como a gente não para de trabalhar, trabalha o tempo todo, vamos inventar aí alguma coisa, chamar algumas mulheres e apresentar esse trabalho. E aí, desse encontro, eu falei, bom, eu tenho a minha casa na fazenda, onde a gente nunca vai, é muito raro, está lá, nós podemos ceder esse espaço, vamos convidar algumas pessoas. E nós fomos com uma arquiteta, ela olhou a casa e dali nasceu o projeto chamado Casa de Noel, onde a gente abre a casa todo ano, é a 3ª edição ano passado, se Deus quiser teremos a 4ª edição esse ano, né? Se Deus quiser. E Se Deus quiser eu estarei lá também. Se Deus quiser. Também. Aí nós abrimos a casa, os arquitetos, decoradores, lojas, empresas, enfim, eu tiro tudo que eu tenho dentro da casa e eles decoram, fazem o que precisa no espaço para deixar um ambiente agradável, bonito de se olhar. E nós vendemos os convites para um evento, bem no espaço para as lojas apresentarem os projetos deles, né, os produtos. Tem o espaço da Casa Recomeço do artesanato, que aí depois a Judite pode dizer um pouco desse artesanato. E toda a renda da venda dos convites e da venda do espaço para os expositores, para essas empresas, Tudo lojas, isso arquitetos. É revertido para a Casa Recomeço. E foi assim que eu fui apresentada para a Casa Recomeço e hoje Graças sou uma a Deus. voluntária da Casa Recomeço. Veja bem, estamos falando
veja bem, estamos falando com 2 empresárias aqui da região, que ao olhar para essa situação, se compadecem e se envolvem. Quando nós temos um programa PHN, por hoje não, né? PHN, por hoje não, o quê? Por hoje eu não vou pecar. Omissão também é pecado. Quando você vê uma situação, você percebe que você tem potencial para ajudar, e você se omite, você diz assim, bom, isso não está doendo em mim, isso não está prejudicando a minha família, então eu não tenho nada a ver com isso, então não me interesso, não me envolvo. Não. Quando você percebe, quando existe essa consciência, meu irmão, nós estamos falhando feio, porque o Brasil pode ser melhor, o mundo pode ser melhor, a vida do próximo pode estar melhor se eu faço um pouquinho para ajudar. Nem é tudo, porque tudo não dá para fazer, mas o meu pouco, o pouco de outro, a multiplicação disso dá o efeito na vida da pessoa. Veja, aquele paciente oncológico, aquela pessoa que saiu lá da roça, por exemplo, foi ao médico, detectou isso, aquilo, foi para o especialista, vamos fazer um exame, vamos para o hospital, de repente me tornei um paciente oncológico, já tenho que ficar no hospital. Todo esse processo, a pessoa nem pode imaginar que existe uma Graça, que existe uma Judite, que existe uma Andréa, que existe uma obra que já funciona, que ela vai usufruir do trabalho daquelas pessoas. Aquilo que nós podemos olhar com olhos e ver, nossa, mas que desgraça. Na verdade, de onde existe o mal, Deus pode tirar um bem muito maior. Então, estamos apresentando a você uma graça. Isso está aí pertinho de você, principalmente você que é de Taubaté, está pertinho. Onde fica a Casa Recomeço? Fica na Rua Ubatuba, 115. Rua, é muito fácil de guardar, né, gente? Rua Ubatuba, 115. 115. Qual bairro? No centro. No centro mesmo. No centro, ali próximo à prefeitura. Próximo à prefeitura, Rua Ubatuba, número 115, você que é de Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Ubatuba, Caraguá, Santo Antônio Pinhal, Caçapava, enfim, Campos do Jordão, São Bento, Sapucaí, Pinda, minha cidade. Vamos conhecer? Rua Ubatuba, número 115, pertinho da prefeitura, no centro de Taubaté. Você pode participar disso também. Padre, onde fica, né? Onde as pessoas podem encontrar a comunidade de Sede Santos, como é que elas também podem se envolver, não apenas com as obras sociais, que são maravilhosas e precisas, mas também rezar com vocês toda segunda-feira. Sim, nós também estamos no centro de Taubaté, Rua do Café, número 58. Inclusive, na nossa sede, tem o Centro de Espiritualidade Carismático, você falava da renovação carismática católica e das obras sociais. E este centro funciona na nossa obra social, na nossa matriz. Então, estamos no centro da cidade, é super fácil acesso. Também tem o nosso site, sedesantos.com.br. Também pelo site da Canção Nova, pelo portal Canção Nova, é bem fácil encontrar a missão, o Padre Marlon, e ter acesso aos nossos trabalhos. Ditinha, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Tudo jóia? Você é de onde, Ditinha? Sou de Ubatuba. Fala bem pertinho aqui, Ditinha, senhora. Sou de Ubatuba. Ubatuba? Ubatuba é bom, hein? Como é que você conheceu? Quem te indicou? E qual foi a sua experiência com essa Casa Recomeço? Assim, quando eu vim fazer exame aqui em Taubaté, que eu descobri que eu estava com problema, né? Daí, então, foi uma amiga que indicou, aí tem uma casa que você pode ficar aí, né? No caso meu, é complicado de eu chegar, né, de ambulância todo dia, né? Daí, então, eu conheci a Dona Graça, a Casa Recomeço, aqui em Taubaté, assistência social, a Fátima, né? Daí eu fui até lá, daí eles me recolheu com o maior carinho. Que beleza. Você já é da família, então? Ah, sim. Eu já faço parte da família deles. Há quanto tempo você usufrui, né? Você está ali na Casa Recomeço com essa galera maravilhosa? Sim, já quase faz um ano, né? Um ano? Isso. Um ano. Dentro desse um ano,
Se não fosse a Casa Recomeço, seria muito difícil para você Sim, né? enfrentar Porque esse tratamento. Até na verdade, uma hora dessa a gente fica com depressão, né? E daí eles não deixam a gente indo para baixo, só para cima. Ah, é? O pessoal lá é alegre. Nossa, muito bom. Tá vendo, gente? Ubatuba, ou seja, no concreto, Ubatuba, se fosse ter que ficar fazendo todo o tratamento, a radioterapia de uma maneira especial, descer e subir a serra todo dia, é impossível, né? Com toda a química passando pelo nosso sistema sanguíneo, com todas as reações próprias, né? Quem já fez uma radioterapia sabe do que a gente está falando. Uma radioterapia, uma quimioterapia, todo sintoma que a gente passa a ter, né, depois do uso dos remédios, da exposição à rádio, enfim, não dá para fazer isso indo e vindo todo dia. Então a gente percebe a beleza, a graça de se ter uma obra como essa. E o Diego, você é de onde, Diego? Fala aqui no microfone. Isso, pega o microfone aí. Você é de onde, Diego? Bom, eu sou nascido na cidade de Lins. Lins? Isso. Interior de São Paulo também. Isso. Bom, quando eu utilizei do serviço da casa, eu estava morando em Lins, né? Hoje resido em Taubaté. E é mais um das grandes conquistas que eu também consegui através da Casa Recomeço também. Hoje está residindo em Taubaté. Quer dizer, hoje você mora mesmo, através da Casa Recomeço, você conseguiu então essa moradia, foi isso? Falar da Recomeço é falar um pouco da minha vida, da minha nova vida, que realmente foi um recomeço, né? Quando a gente recebe a notícia, o diagnóstico de estar com câncer, a gente perde o chão, fica, né, se sente sozinho no mundo. Então, rapidamente, né, vou contar a história, porque é a forma que eu tenho para falar da casa. Então, eu me senti muito sozinho e, ao mesmo tempo, eu dobrei meu joelho e falei, pedi a Deus que me desse força, que não me deixasse ficar sozinho, né? Para passar pelo tratamento e que não me deixasse faltar nada, porque eu já sabia a dificuldade que eu ia ter. Estava 600 quilômetros longe da minha casa e eu não teria condições de voltar todo dia para fazer o tratamento. E quando eu iniciei meu tratamento, o próprio hospital já me falou sobre a casa, Recomeço, e eu fui conhecer a casa, mas eu fui um pouco cismado. Eu falei, porque eu já estava me sentindo, né, um pouco deprimido, né, por receber a notícia, ter que fazer um tratamento e não conhecer, né, direito sobre a doença. E eu cheguei na casa um pouco cismado, falei, será que eu vou ser bem tratado? Né, como vai ser? E ainda mais que esmola demais, o santo desconfia, né? Então, será que existe mesmo uma casa que vai me acolher, que eu vou poder ficar? Poxa, será que é tudo que o que me informaram no hospital? E fala um pouquinho mais perto do microfone. E graças a Deus foi assim mais do que eu esperava. Quando a assistente social me recebeu, eu senti assim um amor imenso dela, da cozinheira, de todo o pessoal, todo o voluntariado da casa me acolheu e tanto que eu senti uma alegria tão grande, uma vontade muito imensa porque eu fiquei maravilhado com a casa. Eu senti uma vontade imensa de espalhar para os 4 cantos do mundo, falar, não, isso existe de verdade. E hoje eu até, ali no meu canto, quietinho, falei, nossa, eu tenho tanta vontade e hoje Deus está me dando essa oportunidade de realmente falar para os 4 cantos do mundo, aonde, para todos que estão assistindo, quanto é maravilhoso a Casa Recomeço, tudo que eu vivi, e agradecer também a todos os voluntários, a Judite, agradecer a Graça
porque se não fosse a Casa Recomeço, eu não estaria aqui hoje. E dizer também que até hoje eu ainda colho frutos de tudo que eu passei desde o início do meu tratamento, mas que tudo iniciou dentro da Casa Recomeço. E até hoje eu colho frutos, porque também dentro da Casa Recomeço eu conheci um casal, uma voluntária que a gente teve uma afinidade muito grande e que me adotou. Hoje eu moro em Taubaté porque eu fui adotado por ela, pelo esposo dela, e é mais uma obra que aconteceu dentro da Casa Recomeço. Maravilha, gente. Vamos aplaudir isso, sabe por quê? A gente vai percebendo que a força do bem vai contagiando, né? A força do mal contamina, a força do bem contagia. Quando o bem acontece, outras pessoas se sentem convidadas a fazer parte, né, dessa força do bem, né? Nós sabemos que existe esse grupo de gente do bem, né? Eu faço parte desse grupo, gente do bem. Você também pode fazer parte desse grupo que é gente do bem. Ô padre, pega um pouquinho o microfone aqui. O senhor entende alma também, e muito. Ou seja, quando uma pessoa recebe uma notícia como essa, é inevitável o abatimento psicológico da pessoa. E nós sabemos que existe uma série de doenças que são aquelas doenças que nós vamos sendo acometidos justamente pelo abalo psicológico. E muitas vezes não aparece um exame de sangue, não aparece um exame de urina, não aparece uma tomografia computadorizada, e o médico fala, você não tem nada, e a pessoa está doente, né? Porque é a doença psicossomática. Uma pessoa que recebe a notícia de um câncer, de um vírus HIV, se ela não tiver esse apoio, quer dizer, o psicológico pode agravar ainda mais a doença. Ou seja, o senhor como sacerdote, vendo uma obra como essa, também sabe reconhecer a importância e o valor, né, da presença, da Casa de Noel, da Casa Recomeço, na vida dessas pessoas, como a Ditinha, por exemplo, essa menina tão simpática que está aqui na minha frente, né, Ditinha? Dunga, os gregos já diziam, mente sadia, corpo sadio. Você falava da espiritualidade das obras, mostra-me tuas obras e eu te mostrarei tua fé. É da carta de São Tiago. As maiores doenças nos dias de hoje não aparecem nem nos mais modernos exames de neuroimagem. Rancor, ódio, desejo de vingança. A pessoa faz todos os exames, dá tudo normal, mas ela está gravemente enferma. A Ditinha nem deu conta de falar o nome daquela doença, não é? Nós temos até medo de dizer o nome daquela doença. Tá com aquilo. Está com aquilo, aquele problema, aquela doença terrível. A minha mãe nunca pronunciou a palavra câncer. Ela nunca pronunciou. Ela está com aquela doença. Os antigos, né? O nome, né? Hoje, graças a Deus, nós temos um termo um pouco mais simpático, um paciente oncológico, né? Que nos até resguarda um pouco a dignidade, mas realmente é isso, a pessoa fica até com medo de pronunciar o nome da própria doença. Mas o PHN trata do mais terrível, do mais avassalador tipo de câncer, que é o pecado, o câncer da alma. Então estes irmãos que foram acometidos pela enfermidade, que graças ao voluntariado, às obras sociais, à Casa Recomeço, venceram este tipo de câncer, não tem, graças a Deus, aquele mais terrível, que é não ter um amigo, uma companhia em quem acreditar, que é ficar largado na sarjeta, na lama, aquele material que você trabalha dia e noite no PHN.